Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Bergamo, eu sou farmacêutica e, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer à equipe do Congresso que me permitiu estar aqui hoje com vocês e dar essa palestra para vocês. Então, o título da palestra é Otimização da farmacoterapia na atenção primária. O papel da equipe multidisciplinar na prevenção de iatrogenias e promoção do uso racional. E antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre mim para vocês. Eu sou farmacêutica, né? Me formei em 2024 pela Universidade do Oeste Paulista, a UnoOeste. Logo em seguida, eu ingressei em uma pós-graduação pela PUC Minas em prescrição farmacêutica e farmácia clínica. E desde a graduação, eu sempre fui muito apaixonada por pesquisa clínica. Eu sempre atuei muito na atenção básica e resolvi ingressar no mestrado em ciência animal. Atualmente eu não trabalho com essa área, eu trabalho com cardiologia, mas já fiz diversos projetos de extensão, estágios, então, né, dá para mim falar um pouco da atenção primária à saúde com vocês e esse processo, né, de otimização farmacêutica e farmácia clínica. Eu ingressei no mestrado também em 2025, consegui uma bolsa da CNPq que permitiu com que eu continuasse no mestrado até então, né? Então acho que já dá para a gente começar a palestra. Então vamos lá. Então, antes de tudo, eu vou dar uma contextualização para vocês. Então, nós temos um conceito chamado transição demográfica. Ela se refere a uma alteração estrutural na pirâmide etária. Eu acredito que vocês já tenham visto essa pirâmide, né? Que ela mostra assim que tanto no contexto brasileiro quanto no contexto global, nós observamos uma queda na taxa de fecundidade e mortalidade. E ela vem acompanhada com o aumento da expectativa de vida ao nascer. Então, em palavras mais simples para vocês entenderem, significa que está nascendo menos pessoas, as mulheres, né, as famílias estão optando por ter menos filhos e, consequentemente, nós estamos envelhecendo mais, nós estamos chegando a idades que antes nós não chegávamos, né? Por conta de doenças, né? A medicina avançou muito, então nós tivemos essa alteração na pirâmide etária. E esse fenômeno ele não é só quantitativo, ou seja, quando a gente fala só mais idosos, né? Ele também é qualitativo, porque o sistema de saúde ele teve que se alterar para conseguir atender uma população que tem necessidades biológicas e funcionais diferentes. Porque vocês concordam comigo que os idosos, né, o envelhecimento natural, que nós chamamos de senescência, ele vem acompanhado de um cuidado mais crítico, que precisa de um olhar mais cauteloso, né? Então aconteceu isso, né? Nós estamos sendo mais idosos do que está nascendo menos gente, né? Então nós também temos um outro conceito chamado de transição epidemiológica. Esse já é um pouquinho diferente, por quê? É uma alteração no perfil das causas de morte e adoecimento da população. Porque historicamente, né, nós vivíamos em um cenário dominado pelas doenças infecto-contagiosas, e hoje nós vivemos em um cenário marcado por condições crônicas. E o que que acontece? Raramente o envelhecimento ele vem acompanhado de uma só patologia, né? Então nós vamos ter diversas patologias ali. E o que que acontece? Nós necessitamos de mais cuidados, né? E quando nós falamos em doenças crônicas, nós temos que pensar na diabetes, na hipertensão arterial, no câncer, nas doenças cardiovasculares. E elas mudaram a visão do sistema de saúde, que eu vou explicar no próximo slide. E também o que que acontece? Ela se tornou um desafio para o sistema de saúde, porque, como eu falei, nós temos as multimorbidades, que é a presença de diversas patologias, duas ou mais, no mesmo indivíduo simultaneamente. Então, a intervenção terapêutica farmacológica, ela mudou-se.
né? Porque nós tivemos a mudança do perfil da população. E como consequência desses três pontos, nós tivemos a polifarmácia, né? O que que é a polifarmácia? Várias literaturas elas trazem uma conversão no número de fármacos, mas nós temos que é o uso de cinco ou mais medicamentos pelo indivíduo. E o que que acontece? Vocês conseguem entender que quanto mais medicamentos inseridos no regime terapêutico, maior a carga do cuidado e também maior as chances de erros de medicação. Porque, olha, eu vou ter vários medicamentos. Eu não vou saber como administrar todos eles, né? Então, eu coloco em risco a segurança do meu paciente, não é? E também nós vemos, né, que nós temos uma necessidade de otimização da farmacoterapia. Por quê? Nós temos uma envelhecimento da população, né, que veio de maneira acelerada. Isso mudou como o sistema de saúde ele enxergava a sociedade, né? Então tem uma mudança no olhar, uma mudança na carga de profissionais, né? Então teve uma mudança em todos os aspectos. Por isso que esse é um tema tão importante. E aqui, o que que eu trouxe para vocês? Que diferente dos países europeus que enfrentaram esse processo de envelhecimento de uma maneira mais lenta, né? O Brasil, ele enfrentou esse processo de uma maneira muito acelerada e comprida. Então, o que que acontece? Eu meio que dei uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Ele não estava acostumado a lidar com aquele envelhecimento. Ele tinha um jeito de lidar, né, para tratar mais sintomas agudos, não para tratar populações que têm que conviver com patologias por décadas, por anos, né, ou até ao longo da vida inteira. Né? Porque além dos idosos, né, as doenças crônicas, elas podem acometer as pessoas mais jovens, porque nós temos hoje em dia um cenário marcado pelo sedentarismo, pelas alimentações não saudáveis, pela poluição ambiental, que agrava tudo isso. Mas esse não é o foco, né, da nossa palestra. Então, nós temos também ó, que os idosos, eles utilizam em média de 3 a 5 medicamentos contínuos. E esse volume de medicamentos ele aumenta a chance de interações medicamentosas. Além disso, nós temos que, quanto mais prescrições eu faço com um profissional de saúde, mais a chance de eu prescrever um medicamento potencialmente inapropriado para os idosos. E o que que são esses medicamentos inapropriados, né? Segundo critérios internacionais, como o de Beers e o Stop Start, são medicamentos que o risco de efeitos adversos superam os benefícios. Então, se vocês pesquisarem depois na internet, critérios de Stop Start e critérios de Beer, geralmente eles têm uma lista de medicamentos que devem ser evitados ou utilizados com cautela na população idosa, justamente porque a chance de uma interação medicamentosa, de um efeito adverso, é maior. E também eu trouxe para vocês esse dado, ó, que 5 a 10% das internações hospitalares são relacionadas a eventos adversos a medicamentos. E isso demonstra que eu tenho uma falha na vigilância da farmacoterapia, porque a maioria dessas internações, com certeza, poderiam ser evitadas. E às vezes elas ocorrem por automedicação, por erro de dosagem, porque eu não soube o horário de administrar aquela medicação e pelos próprios eventos adversos que eu, como profissional, não soube como intermediá-la e como evitar que ela acontecesse. E nós também temos, ó, que os pacientes com multimorbidades, que são aqueles, como eu falei, que têm duas ou mais condições crônicas simultâneas, representam cerca de 30 a 40% dos atendimentos na atenção primária à saúde. Então, aí é que está o nosso problema. Nós vamos ter que tratar em um momento da nossa vida esses pacientes. E nós mesmos, no futuro, podemos nos tornar esse paciente.
né? Dependendo de como ele for andar da carruagem, né? Então, o SUS, quando ele recebeu esse envelhecimento de maneira tão rápida, ele não soube como lidar. Porque ele estava acostumado a lidar só com sintomas agudos ali, né? Só com uma queixa. E muitas vezes esses problemas crônicos não vêm acompanhados de uma queixa do paciente, né? Às vezes o paciente não sabe que tem uma diabetes, que a glicemia dele está altíssima. Quando vai ver, ele já está ficando cego, né? Ou a pressão dele tá lá altíssima, às vezes ele não, né, não tá sentindo alguma coisa, ou por causa da correria do dia a dia, ele não, né, não pensa, ele só vai lá, às vezes porque tá sentindo uma dor, às vezes no abdômen, né, enfim. E nós profissionais temos que pensar em solucionar esses casos, em fazer uma gerência da terapia. Então, ó, agora eu vou falar para vocês a atenção primária como coordenadora do cuidado. Então, a atenção primária à saúde, ela é definida como a primeira, vamos dizer assim, a primeira porta de entrada que aquele paciente vai ter quando ele entra no serviço de saúde. Isso significa o quê? Uma acessibilidade, porque a atenção primária à saúde, ela meio que causa um acolhimento preferencial. Então, ela tem que ter capacidade de solucionar os problemas sem ter que transitar aqueles problemas entre os níveis da atenção, porque nós temos o nível terciário, o nível secundário, né? Então, ela tem que ter uma capacidade de solucioná-los, porque isso vai evitar internações hospitalares, né? Tipo, muitas vezes já poderia ter sido resolvido ali. Nós também temos a longitudinalidade. E essa longitudinalidade, que é a capacidade de eu atender, da minha equipe, atender aquele paciente ao longo da sua vida, né, ali por um período de tempo maior, gera um vínculo entre o profissional e a equipe. Porque a equipe vai conhecer o seu histórico familiar, seu histórico social, seu histórico de doenças, né? Porque geralmente não vai só um paciente, vai toda a família dele, né? Vai a mãe, vai o filho, né? E o genro, enfim, né? Então ele já sabe o que que tem naquela família. Isso aumenta os desfechos dos diagnósticos, então eu tenho maiores soluções. Eu aumento a adesão ao tratamento, porque o paciente ele se sente enquadrado, ele sente que ele pertence àquela unidade de saúde, né? E eu aumento, na verdade, eu reduzo as chances de internações hospitalares, né? Então vocês percebam que a APS ela tem que ser tratada em equipe. Nós somos profissionais que não devemos guardar o conhecimento somente para nós, né? Nós temos que trabalhar em equipe para dar uma solução para o problema do paciente, né? Então, ó, vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui, agora eu vou começar a falar para vocês sobre as iatrogenias. Basicamente, eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês consigam entender. Mas as iatrogenias, ela é qualquer dano causado ao paciente em decorrência de uma intervenção médica, seja ela preventiva, curativa, né, ou diagnóstica. Então, ou seja, é o prejuízo em decorrência do cuidado, mesmo que a minha intenção como profissional de saúde seja ajudar aquele paciente. Por exemplo, ó, eu sou uma enfermeira, né? Vou administrar uma medicação no meu paciente. Eu sei toda a técnica, eu sei que eu tenho que fazer uma asepsia, eu sei quanto do medicamento eu tenho que aspirar daquele, né, daquele frasquinho, colocar no meu paciente, como que eu tenho que garrotear, né? E o paciente cooperou, ele ficou quietinho para receber a medicação, né? Ele entendeu por que precisava tomar aquela medicação, fiz tudo certinho, injetei o medicamento no paciente. Mas mesmo assim, eu tive um efeito colateral. Muitos medicamentos, né, têm um efeito colateral desejado. E o que que acontece? Isso causou dano ao paciente, gerou um dano físico a ele. Então, vocês percebem que, mesmo eu tendo a intenção de ajudar, porque a minha intenção na hora que eu ingeri aquele medicamento
não foi, né, piorar o quadro do paciente, era melhorar a sua qualidade de vida para ele receber uma alta logo. Mas eu acabei causando um dano. Eu segui todos os protocolos, tudo que estava lá, tudo que eu sabia, né, que estava prescrito pelo médico, enfim, segui tudo corretamente. Mas mesmo assim, eu causei um dano. Nós temos agora a classificação da iatrogenia, porque elas são muitas. Então, nós temos a primeira, iatrogenia clínica ou direta. Ela é o mais conhecido, porque ela ocorre durante o cuidado direto ao paciente, ou seja, após uma prescrição médica ou um procedimento. Por exemplo, eu vou prescrever como médico um anti-inflamatório não esteroidal para o paciente, né? E prescrevi certinho, fiz todo lá a dose, o horário. O paciente também entendeu que ele precisa tomar, qual que é a importância, porque aquilo vai controlar a dor dele, né? E tal, ele começou a tomar certinho, né? Mas o que que acontece? Eu tive um sangramento gastrointestinal. E, né, mesmo eu fazendo tudo certinho como profissional, aquilo gerou um dano físico para o paciente. Vocês conseguem perceber que não foi a minha intenção prejudicá-lo, mas o dano foi gerado, né? Nós temos também a iatrogenia psicológica ou psíquica. Isso daqui não tem relação a um dano físico, mas sim a um dano emocional. Por quê? Acontece quando eu tenho uma minha conduta profissional, ou seja, durante o meu modo de agir, durante o meu modo de falar, que causou um problema emocional, causou um dano mental para aquele paciente. Por exemplo, eu vou dar um diagnóstico para aquele paciente. E eu fui frio, eu fui alarmista, eu não expliquei cuidadosamente para aquele paciente o que aquilo poderia causar, né, para ele. Por exemplo, eu tive, né, um falecimento de um paciente e eu vou chegar para a família dele falando que infelizmente, né, aconteceu aquilo. E eu não sei como, né, chegar na família. Eu falo, olha, infelizmente, ó, seu João ali bateu as botas, né? Foi de arrasta. Eu não vou fazer aquela família ficar mais traumatizada ainda com a situação, porque vocês percebem que o dano não foi o tratamento, foi o modo como eu conduzi a minha postura com aquele paciente, né? E nós temos a iatrogenia social, onde condições normais do dia a dia, elas passam a ser tratadas como doenças. Por exemplo, um envelhecimento natural, ele passa a ser tratado como uma patologia. E aí eu vou dar-lhe medicação naquele paciente, né? Se eu tenho, por exemplo, uma tristeza comum, não uma depressão, só uma tristeza comum, e eu vou automedicá-la de maneira excessiva, né? Se eu tenho, por exemplo, sintomas leves, eu vou dar um medicamento desnecessário. Então, vocês percebam que isso aumenta a dependência no sistema, né, de saúde e a dependência da medicação, né? Porque o paciente vai ficar suscetível àquele tratamento. Nós também temos a iatrogenia cultural, que acontece quando a medicina moderna ela tenta substituir, ou muitas vezes, vamos dizer assim, ela não dá atenção para a forma tradicional como o paciente lida com a dor, com o luto, com a morte, né? Então, o que que acontece? Eu tento impor o modelo biomédico a todo custo e não levo em consideração as crenças, o valor daquele paciente, né? Isso gera como consequência um aumento da demanda do sistema de saúde e eu perco o empoderamento do paciente, porque quando ele tem uma certa autonomia, as chances dele ter um erro de medicação são muito menores. Então, aqui eu trouxe para vocês a diferença entre iatrogenia e erro médico, que muita gente confunde. Então, nós temos, ó, que a iatrogenia é um dano à saúde, é um resultado indesejado, decorrente de uma assistência à saúde
que foi feita de maneira correta, de acordo com preceitos técnicos e científicos. Por exemplo, eu fui administrar novamente uma medicação no paciente e eu tive uma reação alérgica grave. Mesmo o paciente não apresentando um histórico para nós, né? Ele não apresentou aquele histórico, então, mesmo fazendo tudo certinho, ele teve essa reação grave, né? Então, a minha intenção não foi causar dano para ele, né? Já o erro médico, ele é considerado uma falha humana ou uma falha técnica, que o profissional ele poderia ter evitado se ele tivesse seguido cuidadosamente com a literatura vigente, com a ética. Por exemplo, né, eu fui fazer uma cirurgia como médico e esqueci o bisturi, não sei, os instrumentos, né? E esqueci o instrumento dentro daquele meu paciente. Aquilo foi um descuido, aquilo foi uma falha humana. Ou lá na hora de prescrever o medicamento, eu estava com pressa, não fiz, né? Fiz com muito rápido, não vi a dose certa, prescrevi com a dose errada, me distraí com alguma coisa, me distraí com meu celular, né? E acabei prescrevendo a dose errada. Então, vocês percebam que isso foi um erro humano. É diferente quando eu faço tudo certinho, eu sigo os procedimentos à risca, os protocolos à risca. Eu sei o que eu estou fazendo. Ali, nesse erro médico, como eu falei, de esquecer o instrumento, eu não sabia o que que eu estava fazendo, eu não segui os protocolos à risca, né? E agora, ó, nós temos aqui que eu trouxe as populações mais vulneráveis. Primeiro de tudo, nós temos os idosos, né? Por quê? O envelhecimento, ele é marcado por algumas alterações fisiológicas que causam essa vulnerabilidade, como diminuição da função renal. Isso causa uma excreção reduzida. Nós também temos uma diminuição da albumina sérica. Isso aumenta a fração livre dos fármacos no sangue. Nós também temos um aumento da gordura corporal. E aí, o que que acontece? É o aumento do depósito de fármacos lipossolúveis. Então, para aquele paciente excretar aquele fármaco, já vai ser mais difícil, o fármaco permanece mais tempo na corrente sanguínea. Então, aí vocês percebem que mais tempo na corrente sanguínea mais chances de interagir, porque aquele idoso às vezes está lá com uma polifarmácia, tomando 5 medicamentos só de manhã, às vezes, né? Então, mais chances de eu ter uma interação médica grave, perdão. Nós temos também pacientes com múltiplas comorbidades, porque o que que acontece? Aqui o problema reside na possível interação doença-doença e fármaco-doença, porque às vezes eu tenho um medicamento para tratar uma determinada condição e ele acaba exacerbando outra condição. Por exemplo, o anti-inflamatório que eu tô falando para vocês várias vezes, né? Muitos anti-inflamatórios, ele aumentam a pressão arterial, né? E aí, o que que acontece? Eu prioro uma hipertensão, eles podem causar uma lesão renal, piorando uma insuficiência renal, né? Nós também temos ó, o baixo letramento em saúde, ou seja, pacientes que têm uma baixa escolaridade, eles têm mais dificuldades de compreender a complexidade, né, de uma prescrição assim mais difícil de entender, qual horário ele tem que tomar o medicamento de maneira correta, né? A importância de seguir aquele tratamento à risca, né? Além disso, né, nós temos que a condição social do meu paciente impede muitas vezes e cria uma barreira de adesão. E o que que isso faz, né? Ele não vai conseguir adquirir muitos medicamentos que não estão ali no SUS de maneira gratuita. E eu aumento as condições, a chance de uma condição inapropriada de armazenamento. E aí eu diminuo a eficácia de um tratamento. E aí o que que acontece? Eu não entendi o que aquele profissional quis dizer, né? Porque ele falou com uma linguagem assim mais difícil, uma linguagem mais acadêmica. Ele não entendeu, ele não vai saber o que que tem que fazer, né? Ele não vai saber que tem que seguir aquelas normas e tudo mais, né?
Nós também temos a automedicação, que é muito comum até em nós mesmos que somos mais jovens, né? Porque às vezes, muitas vezes nós pensamos em idosos, né? Que tem mais condições ali, eu falo assim, mais condições crônicas, então consequentemente vai tomar mais remédio. Mas isso também acontece com a gente, né? Quem às vezes está com dor, né? E não pensa, meu Deus, vou tomar logo aqui esse remedinho que tem guardado aqui. E o que que acontece? Sem uma orientação do profissional, o risco de uma dosagem errada, né, ou de uma combinação fatal, porque às vezes eu tô lá no bar tomando uma, né, e aí eu vou misturar o medicamento com a cerveja, e às vezes não pode, né? E não foi feita uma orientação para mim. Eu tava lá, deu uma dorzinha, já tinha aquele remédio na minha bolsa, fui e tomei. Então aumenta a combinação fatal, né? As chances de um erro de medicação, de uma interação, de um efeito adverso são altíssimos nesses casos. Agora, eu vou falar sobre vamos dizer assim, um fenômeno que é um pouquinho difícil de entender, que é a cascata iatrogênica. Ela ocorre quando o efeito secundário de um medicamento, ele é interpretado de maneira errônea como uma patologia nova, vamos dizer assim. E como eu penso que é uma patologia nova, o que que eu vou fazer automaticamente? Vou tratar com uma nova medicação. Então, o profissional, ele não entende que pode ter uma relação causal, por exemplo, entre o fármaco A e o sintoma X, né? E aí o que que acontece? Ele interpreta o sintoma X como uma nova patologia e aí dá-lhe medicamento, né? Porque eu não sei o que que está acontecendo. Então, ó, vai medicação naquele meu paciente, né? E esse processo de cascata iatrogênica é um dos principais motores da polifarmácia. Por quê? Cada medicamento que eu interajo, né, eu coloco na cascata, ele vai ter o seu efeito secundário esperado. E aí, como eu não sei o que está acontecendo, eu vou colocar um terceiro, um quarto, um quinto fármaco para tratar que eu achei que era uma possível doença. Então, por exemplo, eu vou falar de novo do anti-inflamatório, que eu acho que é o mais fácil para vocês entenderem. Muitos anti-inflamatórios, eles acontecem, eles elevam a pressão arterial, né? E eu posso achar que o paciente ele está com uma hipertensão. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um antihipertensivo para ele, né? Então aí adicionei mais um medicamento para aquele paciente, né? Então vocês percebem que por que que ele é um principal motor para a polifarmácia? Porque eu vou estar lá colocando mais e mais medicamento, né? E às vezes a solução ela é muito simples, porque basta eu fazer uma revisão minuciosa e crítica dos medicamentos que o paciente faz uso. Porque, né? O que que acontece? Eu tenho que pensar lá, eu tenho um paciente, ele está internado, ele está apresentando um efeito, né? Eu tenho que pensar, será que esse efeito não foi devido a algum medicamento que ele tomava em casa e que ele continuou tomando aqui no hospital, ou por conta de algum medicamento que eu prescrevi? Né, eu tenho que ter essa noção. E muitas vezes, quando eu sei o que está acontecendo, que foi por causa da medicação, basta eu retirar aquela medicação ou até trocar por um novo, né, medicamento que o perfil de segurança seja mais apropriado para aquele paciente. E aí o meu efeito secundário some. Então vocês percebem que a solução, ela é muito simples. Eu tenho que primeiro ter um pensamento crítico, por isso que nós sempre temos que buscar artigos científicos, buscar nos especializarmos, né? Porque nós vamos saber o que está acontecendo, né? Então aí já fica mais fácil para eu dar uma qualidade de vida maior para aquele paciente. Então aqui agora eu vou falar para vocês sobre o uso racional de medicamentos. Basicamente, o uso racional ele acontece quando o paciente recebe o medicamento apropriado para aquela condição clínica dele, na dose que atende às suas exigências individuais, no tempo certo e num custo benéfico, tanto para ele quanto para a comunidade. E se eu tenho lá uma prescrição que não atende um desses critérios,
seja porque o tempo, né, tá excessivo, tá inadequado, ou porque eu tenho uma dose alta, que eu chamo de superdose, uma dose mais baixa, né, do que o necessário, que é a subdose. Um custo proibitivo, isso já é chamado de uso irracional, né, da medicação. E eu, como profissional, como que eu sei que né, aquele medicamento é o ideal para o meu paciente? Eu devo escolher a medicação com base na medicina baseada em evidências. Então, eu vou escolher, né, o medicamento com base no perfil de segurança, na eficácia dele, que já tem uma literatura científica que explica isso, né? Então, já tem uma literatura pré-estabelecida. E não vou seguir com base em novas tendências, né? Porque essas novas tendências, muitas vezes, eu não sei se ela tem um potencial de causar iatrogenia em populações vulneráveis, como os idosos, né? Porque ele acabou de sair no mercado. Então, muitas vezes, eu não tenho, assim, estudos em várias populações, né? Então, é um medicamento muito novo, não tem tantos estudos científicos ainda sobre ele, né? Então, né, já é mais danoso para mim escolher esse medicamento. E quando eu falo para vocês de individualização da dose, né, significa que, às vezes, uma dose que é ideal para um paciente jovem é irracional para um paciente idoso, que está lá com uma taxa de filtração glomerular em queda, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer a otimização da farmacoterapia. Eu tenho que ajustar a dose com base no clearance dele, fazer cálculos, né, para que aquela dose seja ideal e não ser danosa para aquele paciente. Então, aqui eu vou falar para vocês agora por que que a farmacoterapia ela não é responsabilidade de um único profissional. Por quê? Nenhum profissional isolado, ele detém todo o conhecimento necessário para gerenciar polipatologias, que são mais complexos, né? Então, a interdependência entre o médico, o farmacêutico, o biomédico e o nutricionista, todos aqueles outros profissionais, eles causam uma integralidade. E o que que é isso? É que o paciente ele passa a ser visto como um todo e não só um conjunto de sintomas isolados, não só como a doença. Ou seja, o cuidado centrado na pessoa, né, ele exige que as preferências, os valores, o contexto social do paciente seja levado em conta para a decisão clínica. Então, a equipe multiprofissional lá da atenção primária à saúde, né, ela vai enquadrar a terapêutica medicamentosa na vida do paciente. Ou seja, vai enquadrar na rotina dele, vai enquadrar no contexto familiar, né? Se ele tem algum suporte familiar para ajudá-lo, né? Vai enquadrar em tudo. E não é o contrário, né? Não é o paciente que tem que se enquadrar à medicação. Isso faz o quê? Isso aumenta drasticamente, como eu posso dizer para vocês, a minha adesão ao tratamento. E também aumenta a satisfação do usuário, porque ele passa a ser visto como um todo, né? E como nós temos essa polipatologia na APS, né, na atenção primária à saúde, vocês conseguem entender que eu devo ter o que chamamos na literatura de um raciocínio clínico compartilhado. Por quê? Eu vou discutir entre os profissionais de saúde em reuniões se eu devo manter aquela dose daquele medicamento, se eu tenho que suspender o fármaco, ajustar a posologia, né? Então, tudo isso é discutido com a equipe para eu trazer uma melhor segurança para o paciente, né? E não basta ter lá vários profissionais em um único ambiente, sem que eles não estejam integrados entre si, né? Porque às vezes eu tenho uma divergência de informação. Eu, por exemplo, penso de um jeito, o médico pensa de outro, e aí cada um quer, né, fazer de um jeito com aquele paciente. Não é, então eu tenho que, as informações, elas devem se convergir entre si para que eu traga uma melhor resolução para aquele paciente.
E agora que eu trouxe para vocês um pouco do papel dos diferentes profissionais que nós temos, ó. O médico deve fazer a prescrição individualizada, a avaliação do risco-benefício, desprescrição segura, coordenação do cuidado, o enfermeiro, monitoramento de efeitos adversos, a avaliação de adesão, educação e vínculo. Essa educação e vínculo pessoal não é só do enfermeiro, tá? São de todos os profissionais. No farmacêutico, eu tenho a revisão da farmacoterapia, identificação das interações, ó, educação em saúde, acompanhamento farmacoterapêutico e os agentes comunitários de saúde e demais profissionais, ó, identificação do uso inadequado do domicílio, observação de duplicidade, apoio à adesão, e eu vou evitar uma automedicação lá no domicílio, explicar quais são os malefícios, né, da automedicação. Então, aqui agora eu vou falar sobre alguns conceitos para vocês, né, para otimizar a farmacoterapia. Primeiro de tudo, nós temos a reconciliação medicamentosa, que é eu comparar a lista de medicamentos que o paciente faz uso e ele necessita com aqueles medicamentos que foram prescritos após a transição do cuidado, ou seja, após uma alta hospitalar, após uma consulta com um especialista, né? E esse fenômeno, o que que ele causa? Ele reduz erros, né? Por exemplo, ele reduz erros de duplicidade terapêutica, omissão, possíveis efeitos adversos que não foram detectados, né? Então, a reconciliação medicamentosa, ela é como se fosse uma barreira que garante a segurança do paciente, especialmente aqueles que transitam entre os cuidados, ou seja, que passa lá pela a atenção primária à saúde, vai para a atenção secundária lá no especialista, depois vai para um hospital, né, para uma atenção terciária, então ele transita entre esses cuidados. Nós temos também a revisão periódica da prescrição, porque não basta eu só fazer uma simples conferida. Eu devo fazer uma análise minuciosa e estruturada de cada medicamento que o paciente faz uso. Porque aqui o que que acontece? Eu vou verificar se o medicamento ainda possui eficácia terapêutica e lembre-se, sempre eu como equipe, não somente eu sozinho, por isso que as reuniões são muito importantes. Eu vou verificar se a dose ela é eficaz, se a dose ela é segura, se tem algum efeito adverso que eu não detectei antes, né? E nós também temos outro processo que é chamado de desprescrição. Ela é um procedimento planejado e supervisionado da retirada ou redução da dose de um medicamento cujos riscos superam os benefícios ou que aquele paciente não necessita mais. O objetivo aqui é a desmedicalização e a melhoria na qualidade de vida, né? E essa desprescrição, ela deve vir com um acompanhamento próximo da equipe. Por quê? Para monitorar se eu tenho algum efeito de retirada, se o paciente ele ficou estável sem aquela medicação, né? Por isso que é muito importante. E novamente falando da educação, porque a otimização da farmacoterapia, ela só é efetiva se o profissional e se o paciente eles se tornarem parceiros durante esse processo. Ou seja, eu como profissional de saúde, eu devo utilizar uma linguagem simples, uma linguagem calma, ferramentas visuais para que aquele paciente entenda a importância de cada medicamento, né? Ele entenda os horários que ele tem que administrar aquela medicação, né? Ele entenda tudo, porque quando o paciente ele entende isso tudo, ele vai ser mais empoderado. Isso gera uma barreira, né?
contra possíveis erros de medicação. Então, eu tenho mais uma barreira lá de segurança para ele, que é essa autonomia, é esse conhecimento que eu vou passar para ele. E aqui eu trouxe para vocês alguns desafios que nós temos nesse processo. O tempo, ele é um recurso crítico e muitas vezes insuficiente na atenção primária à saúde para a gerência de casos complexos. Porque o que que acontece, né? A farmacoterapia, a otimização dessa farmacoterapia. Opa, peraí que eu. Então, aqui o que que acontece, né? Por exemplo, a otimização da farmacoterapia, especialmente a revisão da medicação e a desprescrição, ela exige uma análise minuciosa, e isso não é condizente com uma consulta rápida e puramente burocrática. Entretanto, quando nós temos tempos de consulta curtos, que já muitas vezes, né, é predisposto aquele profissional, não tem como ele mudar, né? Isso acaba o quê? Acaba que ele foca apenas nas queixas agudas do paciente e não em fazer um histórico holístico de toda a medicação, né? E quando nós falamos em sobrecarga assistencial, nós nos referimos a uma diferença entre a demanda dos usuários, que é alta, e a capacidade da equipe da saúde da família. Porque às vezes nós temos muitos pacientes, né, naquela unidade, e poucos profissionais para atendê-los. E o que que acontece? Essa sobrecarga cria uma fadiga cognitiva nos profissionais. E isso aumenta a chance de erro, porque eu tenho uma interpretação clínica errônea, né? E aí, o que que acontece? O tempo que seria destinado para atividades preventivas, como educação em saúde, passa a ser destinado apenas para atender aquele volume de pacientes. E isso afeta a longitudinalidade, porque eu passo de um cuidado que seria proativo, voltado para uma gerência terapêutica, para um cuidado reativo. Porque o que que acontece? Eu tenho foco somente na queixa, em atender aquele meu paciente, né? Nós também temos uma falta de integração, porque a fragmentação do cuidado, ele é um problema governamental que afeta, vamos dizer assim, a flutuação das informações entre as unidades, por exemplo, entre uma UBS, entre os especialistas, que é o cuidado secundário, entre os hospitais, que é o cuidado terciário. Então, o que que acontece? Essas informações não vão passando de uma unidade para outra, né? O profissional muitas vezes que é um especialista lá, ele não sabe o que que o enfermeiro passou, o que que o farmacêutico orientou, né? Isso gera prescrições conflitantes. E nós também temos uma fragilidade na comunicação, porque a comunicação ela é um alicerce de tudo, de todos os procedimentos, né? E muitas vezes nós temos uma fragilidade entre os próprios profissionais daquela equipe, né? Que eles não têm uma colaboração entre si, uma linguagem colaborativa, e também entre o profissional e o usuário. Porque é aquilo que eu falei, ele tem uma linguagem mais rudimentar, que não é tão acessível, né? Isso causa uma fragilidade. Agora que eu trouxe para vocês algumas propostas de avanço, nós temos a educação permanente de saúde, que ela se diferencia daquela captação tradicional, por se referir a um processo de aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar, eles vão meio que ser inseridos na rotina da organização, né? Porque aí o que que acontece? A equipe, ela vai se reunir para debater os erros, para debater as dificuldades da farmacoterapia, né? E aí aumenta a segurança para aquele paciente. Nós também temos a cultura de segurança do paciente, que é a imposição de uma cultura justa.
que ela substitui aquela punição individual por uma análise sistêmica do erro. Porque vocês concordam comigo? Se eu tenho uma cultura de punição num hospital, né, eu vou punir aquele profissional pelo erro dele, eu vou falar que é culpa dele só aquele erro, né? Ele vai ficar com medo de falar na próxima vez o que que aconteceu, né? Ele vai ficar com medo de contar e ser punido. Então, o que que acontece, né? Nós temos uma aprendizagem nessa cultura de segurança com o erro. E isso permite eu redesenhar processos. Por exemplo, eu criar um processo de dupla checagem de prescrições lá no hospital, né? Eu criar alertas em prescrições eletrônicos, né? Em prontuários eletrônicos. E aqui, quando a gente fala, né, do fortalecimento da equipe multiprofissional, né, que é aquilo, um hospital, mesmo se tiver vários funcionários e eles não estiverem integrados, eles não estiverem participando como equipe, não adianta de nada. O fortalecimento se dá através da criação de planos terapêuticos singulares para cada paciente, né? Então, isso aumenta a adesão do paciente, porque aí o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, o nutricionista, juntos, eles vão decidir o que é melhor para aquele paciente, né? Nós também temos a valorização do cuidado longitudinal, porque, como eu falei, o cuidado longitudinal é eu acompanhar aquele paciente ao longo de um tempo maior. Então, o que que acontece? Eu vou estar inserindo, né, mais tempo na vida dele, cria-se um vínculo com ele maior. E aqui para vocês eu trouxe também algumas tecnologias digitais como aliadas. Nós temos o que muito já é, né? Muitos hospitais já usam, clínicas, que é a prescrição eletrônica, porque ela substitui aquela prescrição, né, manuscrita. E isso diminui os erros de legibilidade e permite eu colocar uma padronização de doses e unidades de medidas. Então, aí vocês concordam comigo que eu vou diminuir a probabilidade de erros de dispensação, de erros de administração, porque eu vou saber o que aquele profissional ele prescreveu, porque às vezes na correria eu escrevo correndo, ou eu não lembro a dose de cabeça, ou por conta de uma vírgula, né? Às vezes a gente vê várias notícias que o profissional não entendeu que era uma vírgula ali e administrou uma dose a mais para o paciente, né? Nós também temos sistemas que apoiam a decisão clínica, como o MedSafety Scan, que vocês podem pesquisar, é muito interessante. Nós temos o Medscape, que eu usei muito durante a minha graduação, que é um sistema que permite eu colocar um medicamento, né, que eu tenho, né, na minha mente o nome do medicamento e vários medicamentos na lista do paciente. E ele vai falar se um medicamento interage com o outro, né, daquela lista, se tem uma possível interação. E essas plataformas são gratuitas, são muito interessantes para serem usados, né, na rotina, no dia a dia. Nós também temos ferramentas digitais, como lembretes de horário, que aumentam a adesão do paciente ao tratamento, e tem também, acho que agora foi implementado no SUS, ferramentas de monitoramento de índices, né, biológicos, como glicemia, que permite que a equipe monitore aquele paciente, né, ao longo dos dias, que eles não vá na unidade de saúde. Isso é muito interessante, né? Então, isso reduz os efeitos adversos, evitáveis, causa uma maior interação da equipe multiprofissional, né? E fortalece a segurança do meu paciente. E agora, né, eu trouxe para vocês, ó, três casos clínicos para fortalecer tudo que eu falei anteriormente, né? São casos clínicos bem curtinhos, só para vocês colocarem na cabeça de vocês. Então, aqui no primeiro caso clínico, nós temos, ó, o seu João, de 74 anos, então ele já é um idoso, né? Ele mora com a esposa, é aposentado. Ele tem um histórico de hipertensão,
diabetes tipo 2, insônia e osteoartrose. Então, vocês percebam quantas condições crônicas o seu João tem. E olha lá, ele faz uso de 6 medicamentos: a losartana, hidroclorotiazida, metformina, glibenclamida, diclofenaco e o zolpidem. Então, vocês percebam que o principal problema aqui é o aumento das chances de eventos adversos pelo uso de muitos fármacos simultâneos, especialmente no idoso, que é o seu João, porque ele tem um metabolismo diferente do nosso, que somos mais jovens, né? E também outros pontos principais que nós temos que pensar aqui. A glibenclamida, ela tem altas chances de causar hipoglicemia em idosos. E muitas literaturas dizem ou para substituí-la por uma, né, por um fármaco que tem um potencial de segurança maior, ou para retirá-la. Nós temos o diclofenaco, que ele pode causar lesão renal, sangramento gastrointestinal, né? Aumento da pressão arterial e o zolpidem, que pode aumentar o risco de queda, confusão mental, dependência, né? Então, o que que acontece aqui? A nossa estratégia multiprofissional tem que ser com base numa revisão detalhada dessa farmacoterapia. Ou seja, nós vamos avaliar em conjunto, em equipe, a possível retirada da glibenclamida, se eu posso suspender esse ANE contínuo, que é o diclofenaco, né? Por quê? Se eu suspender ele, eu posso buscar uma outra alternativa para a dor. Se eu retirar a glibenclamida, eu reduzo a chance de hipoglicemia. Eu vou avaliar também a retirada gradual do zolpidem, porque aí eu diminuo o risco de quedas e de dependência naquele idoso, né? Nós também temos um monitoramento próximo para mim avaliar a glicemia, pressão arterial, os outros sintomas que esse paciente vier a apresentar. Nós temos também, ó, no caso 2, a dona Maria, de 62 anos, ela é hipertensa e ansiosa. Percebam no histórico dela que ela foi para o cardiologista, para o psiquiatra e para uma consulta na UBS. Então, ela fez o que a gente chama de transação do cuidado. Ela passou por várias etapas. Ela passou, né, por um especialista, um cuidado secundário, na UBS e ainda pelo setor privado, lá no psiquiatra. E ela tomando, ó, enalapril, amlodipino, hidroclorotiazida, sertralina, clonazepam e um remédio natural para a pressão. Então, vocês percebam que o problema aqui é a fragmentação do cuidado, porque cada profissional ele vai prescrever um medicamento sem ter conhecimento, um conhecimento completo, né, da terapia medicamentosa que os outros pacientes passaram. Isso pode gerar uma duplicidade terapêutica, uma interação medicamentosa, dificuldades de adesão, porque eu vou ter vários medicamentos, né? Erros de dosagem, então isso acaba causando vários problemas, né? E como estratégia multiprofissional, nós temos uma reconciliação medicamentosa estruturada. Então, o que que a gente tem que fazer com a Dona Maria? Listar todos os medicamentos que ela toma, revisar se eu tenho alguma intervenção, e aí eu posso utilizar lá o Medscape, que é uma tecnologia digital como uma aliada, né? E vou ajustar a prescrição. Então, meu objetivo é eu reduzir ao máximo o número de comprimidos. Eu vou fazer também uma educação com aquela paciente para mim explicar os riscos de tomar o clonazepam de maneira contínua. Por quê? Muitos benzodiazepínicos, como o clonazepam, eles causam dependência, déficit de memória, sedação, risco de queda e, consequentemente, se eu tiver uma queda, uma fratura, né? E por fim, nós temos o seu Carlos, de 48 anos, pedreiro de baixa escolaridade. Ele tem um histórico de dor lombar crônica, dislipidemia e tabagismo. As medicações que ele faz uso é diclofenaco,
simvastatina, remédio do vizinho para a dor. E qual que é o principal problema aqui? A automedicação e o baixo letramento em saúde. Porque o paciente ele está usando um remédio do vizinho, provavelmente sem orientação médica, né? E o que que acontece? Aumenta as chances de interações medicamentosas, efeitos adversos, erros por dosagem, por uma administração incorreta, né? Enfim. O principal, então, ponto aqui que nós devemos fazer como uma equipe multiprofissional é a educação em saúde com uma linguagem simples, para que aquele paciente entenda a importância de seguir a orientação do profissional. Ele também está fazendo uso do diclofenaco, que é um ANE, né? E pode causar gastrite, sangramento gástrico, problemas renais. Então, nós podemos avaliar a necessidade de um protetor gástrico se o diclofenaco for realmente necessário. Nós podemos indicar um tratamento não farmacológico para dor, como exercícios físicos, fisioterapia, e sempre estar acompanhando de maneira bem próxima aquele paciente, porque o risco dele fazer uma automedicação, né, dele ouvir o vizinho de novo, aqui nesse caso, são altas, né? Então eu tenho que ver se ele está aderindo ao tratamento certinho, o que que ele está tomando, né? E aqui, por fim, para terminar já, eu trouxe 3 artigos científicos que são recentes, são dos últimos 5 anos, que falam tudo que eu trouxe para vocês. Então, nós temos esse primeiro artigo, ele é de 2024, chama A Prática da Polifarmácia na Atenção Primária à Saúde. Ele diz que, como desdobramento do alto consumo de fármaco, que às vezes são inapropriados, nós vamos ter complicações de saúde e até mortalidades, casos, né, de mortalidade, bem como os gastos públicos, porque eu aumento a internação, eu aumento o gasto público. Assim, uma maior integração multiprofissional na área da saúde e uma melhor avaliação do estado de saúde dos pacientes são abordagens eficazes no manejo da polifarmácia. Esse segundo artigo, ele é de 2023 e ele fala do farmacêutico, mas o que eu trouxe ele porque ele aborda a equipe multiprofissional num todo no decorrer da discussão dele. Ele é denominado intervenção do farmacêutico, incluído de uma equipe multiprofissional para reduzir efeitos adversos. É uma revisão sistêmica, qualitativa. Então, ele traz, ó, que é a intervenção multiprofissional mais comum para prevenir efeitos adversos de medicamentos em adultos é a reunião multidisciplinar de revisão de medicamentos, que envolve pelo menos o trio médico, enfermeiro e farmacêutico, mas o restante dos profissionais também são tão importantes quanto. Nós também temos esse aqui, que é o último artigo, foi publicado em 2025, então é um artigo bem recente, ó, em dezembro. Ele é denominado como abordagens panalíticas para a gestão da medicação, visando a segurança do paciente. Uma revisão de escopo. Então, ele traz a análise de métodos avançados, como aqueles métodos tecnológicos, para gerenciar a medicação, com foco na segurança do paciente, abrangendo desde reconciliação medicamentosa até detecção e prevenção de erros. Então, vocês percebam tudo que eu falei para vocês da polifarmácia, da equipe multiprofissional, das tecnologias em saúde, eu trouxe artigos científicos que corroboram isso que eu trouxe. Então, como conclusão, para nós finalizarmos, nós temos que ter em mente que cada prescrição é uma intervenção potente, mesmo que for um fármaco simples. A farmacoterapia pode salvar a vida daquele paciente, mas também pode causar um dano. A atenção primária à saúde tem o maior potencial para a prevenção de iatrogenias. E o cuidado seguro é sempre coletivo,
porque nós profissionais não detemos sozinhos todo o conhecimento do mundo. Nós sempre precisamos da nossa equipe, ela é muito importante, né, para evitarmos erros, para evitarmos heterogenias, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha, né, que tenha sido esclarecedora essa palestra. Eu deixo aqui meu e-mail de contato. Caso vocês queiram, né, esses artigos na íntegra que eu mande em PDF para vocês, eu mando, é só pedir por e-mail. Fico também à disposição para tirar dúvidas, para discutirmos alguma coisa, né? Agradeço mais uma vez a equipe do Congresso pela oportunidade que me deram, né? Então, muito obrigada a todos. E é isso, pessoal.